Julgamento no TSE pode mudar o Senado. Jorge Seif corre risco de perder mandato em decisão histórica. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, retoma, na próxima quinta-feira, um julgamento que pode provocar uma reviravolta no cenário político nacional e alterar a composição do Senado Federal. A Corte irá analisar uma ação que pede a cassação do mandato do senador Jorge Seif Júnior, PLSC, eleito em 2022 por Santa Catarina e identificado como um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso. O processo estava suspenso por conta do recesso do Judiciário e da realização de diligências complementares, mas volta à pauta em meio a forte expectativa política e jurídica. A ação foi apresentada por uma coligação de partidos que disputou o pleito em Santa Catarina e questiona a regularidade da campanha de Seif, apontando suposto abuso de poder econômico durante o período eleitoral. De acordo com os autos, a acusação sustenta que a candidatura de Seif teria sido beneficiada pelo uso de recursos e da estrutura da rede varejista Van, pertencente ao empresário Luciano Heng, aliado político do senador. Entre os pontos levantados estão a utilização de aeronaves, espaços empresariais e meios de divulgação ligados à empresa, sem a devida contabilização como gasto de campanha, o que poderia configurar vantagem indevida sobre os adversários. A defesa do senador nega todas as acusações. Em manifestações públicas, Seif afirma que sua campanha respeitou integralmente a legislação eleitoral e que não houve financiamento irregular nem uso ilícito de recursos empresariais. O senador também ressalta que o caso já foi analisado em instâncias anteriores da Justiça Eleitoral em Santa Catarina, com decisões favoráveis à sua absolvição. Apesar disso, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, o processo ganhou novo fôlego após parecer do Ministério Público Eleitoral que se posicionou pela procedência da ação. Para o órgão, há indícios suficientes de que a eventual utilização de estrutura empresarial teria comprometido a isonomia da disputa, princípio central do processo democrático, ao favorecer um candidato em detrimento dos demais. A retomada do julgamento ocorre após a coleta de provas adicionais determinadas pelo próprio TSE, incluindo informações sobre deslocamentos aéreos, registros de voos e possíveis vínculos entre agendas empresariais e atos de campanha. O objetivo da Corte é esclarecer se houve relação direta entre os recursos questionados e benefício eleitoral concreto. O desfecho do julgamento pode levar a diferentes cenários. Caso o TSE entenda que não houve irregularidade, Jorge Seif permanecerá no cargo até o fim do mandato, em 2030. Se a Corte considerar procedente a ação, o senador poderá ter o mandato cassado, com possibilidade de declaração de inelegibilidade, além da convocação de nova eleição para o Senado em Santa Catarina. Especialistas em direito eleitoral ouvidos por veículos de imprensa avaliam que o caso é juridicamente sensível e exige análise criteriosa das provas. Para o professor de Direito Eleitoral João Silva, ações que envolvem abuso de poder econômico costumam ser complexas, porque exigem a demonstração clara de que recursos privados interferiram de forma decisiva na igualdade da disputa. Segundo ele, o TSE tende a observar com atenção a existência de vínculo direto entre os bens utilizados e o benefício eleitoral obtido. Na avaliação da advogada eleitoral Ana Costa, o tribunal enfrenta o desafio de equilibrar decisões anteriores com a necessidade de preservar a lisura do processo democrático. O TSE costuma atuar com cautela quando há absolvições em instâncias regionais, mas, ao mesmo tempo, não se exime de rever casos quando surgem novos elementos ou quando entende que o impacto das condutas foi relevante, afirma. Analistas políticos destacam que, além do aspecto jurídico, o julgamento possui peso político significativo. Para o cientista político Pedro Almeida, uma eventual cassação teria efeito imediato no tabuleiro eleitoral de Santa Catarina e poderia influenciar articulações nacionais. Estamos falando de um senador em exercício, ligado a um grupo político ainda influente. Qualquer decisão terá repercussão para além do Estado, observa. O caso também reacende o debate sobre os limites da atuação empresarial em campanhas eleitorais e o rigor da justiça eleitoral no combate a práticas que possam desequilibrar a disputa. Nos últimos anos, o TSE tem reforçado o entendimento de que o uso indireto de recursos econômicos pode ser tão grave quanto o financiamento irregular direto, especialmente quando há impacto potencial no resultado das urnas. Enquanto aliados de Jorge Seif afirmam confiar na absolvição e classificam a ação como tentativa de reverter no judiciário um resultado legítimo das urnas, adversários veem no julgamento uma oportunidade de reafirmação do papel fiscalizador da Justiça Eleitoral. A expectativa é de que a sessão mobilize a atenção de parlamentares, lideranças partidárias e observadores políticos em todo o país. Com a retomada do julgamento, o TSE se aproxima de uma decisão que pode se tornar um dos casos mais emblemáticos da justiça eleitoral nos últimos anos. Independentemente do resultado, o processo promete marcar o debate sobre abuso de poder econômico, responsabilidade política e os limites entre apoio empresarial e campanha eleitoral no Brasil.